Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, verso de número 46. Na semana passada eu iniciei essa perícope, esse trecho de Marcos, com o tema do sermão No Caminho, né? E hoje eu darei continuidade para poder... Na semana passada ficaria muito extenso e alguns irmãos talvez cochilariam, né? Mas pela graça de Deus nós vamos terminá-lo hoje. A palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abre, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos e que a Tua semente, a semente do Teu Evangelho frutifique em nossa vida. Como nós oramos e cantamos anteriormente, também pedimos novamente isso. Pela Tua graça, em nome de Jesus oramos. Amém. Então nós estamos nos aproximando de Jerusalém e o tema de hoje do meu sermão é: No caminho nós encontramos um modelo de discipulado. No caminho nós encontramos um modelo de discipulado. Estamos há várias semanas já caminhando com Jesus. Tudo começou aonde? Às margens do Rio Jordão, a oeste do Mar Morto, porque foi lá que Jesus foi batizado por João Batista. E em seguida nós caminhamos com Jesus por toda a Galileia, lá onde ele executou boa parte do seu ministério terreno. Foi lá na Galileia que Jesus chamou os seus primeiros discípulos, os quais ouviram o seu chamado, largaram tudo e passaram a seguir Jesus. Nós andamos por Cafarnaum e toda a Galileia, onde Jesus fez diversos milagres e pregou o Evangelho do Reino. Fomos inclusive com Jesus até a insignificante e distante cidade, ou melhor, vilarejo chamado Nazaré, onde Jesus havia sido criado por José e Maria. Também percorremos com ele as cidades de Tiro, Sidom, Decápolis, Betsaida, Cesareia de Filipe, entre outros vilarejos. E agora nós chegamos a Jericó. E quase, meus irmãos, que nós cantaríamos hoje: vem com Josué, né, lutar em Jericó. E essa cidade é a cidade mais velha do mundo, a mais antiga que há habitação. Ela surge 9.000 anos antes de Jesus. 9.000 anos. Então nós temos uma cidade que ainda existe hoje, que é habitada há 11.000 anos pelo menos. E essa cidade ficava a 27 quilômetros a nordeste de Jerusalém. É a última cidade que Jesus vai passar antes de chegar na Terra Santa. Era em Jericó que os peregrinos se encontravam e eles atravessavam o Jordão para começar a subida para Jerusalém. E nós estamos subindo degrau por degrau. E em breve nós chegaremos com Jesus ao destino final, Jerusalém, a cidade santa.
Quando nós olhamos para esse texto que lemos agora, estamos diante de uma cura ou de um chamado ao discipulado? Não sei se você já parou para perceber isso, são duas coisas no mesmo texto que acontecem. E esses dois temas, aliás, existem dois temas principais no Evangelho de Marcos, que nós temos visto domingo após domingo, eles se repetem, que é a identidade de Jesus e o chamado a segui-lo, ao discipulado. Então nós temos a cristologia e o discipulado, eles se destacam. E nós podemos afirmar, meus irmãos, com segurança que nós estamos então diante de uma passagem que Jesus revela quem Ele é e como devemos segui-lo. O segundo ato do Evangelho de Marcos termina com a cura de Bartimeu em Jericó. E é interessante perceber que essa cura de Bartimeu, ela é conectada com a cura de um cego lá em Betsaida, aquele cego que foi curado em duas etapas. Essas duas curas, elas servem como uma moldura para todo o texto que está no meio do caminho. E elas apontam, mostram para nós a cegueira dos discípulos, a cegueira deles. Mas em breve, eles serão curados e enxergarão Jesus como Filho de Deus. Esse relato de cura e esse chamado ao discipulado, ele pode ser dividido em 4 partes. Em primeiro lugar, nós temos uma introdução, seguido pelo grito de ajuda, pedido de ajuda, o pedido de misericórdia. Nós temos o chamado de Jesus, Jesus manda chamar o Bartimeu, e nós temos a cura propriamente dita. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto revela para nós a condição humana à beira do caminho. Verso 46 diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Nós estamos chegando à reta final do ministério terreno de Jesus. E Jesus sabe o motivo pelo qual ele nasceu. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justificação. Mas antes disso, Jesus precisa curar Bartimeu. O texto começa dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. É interessante ver, meus irmãos, que aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Não importa se era no deserto, se era na praia, ou se era numa cidade como Nazaré ou Jericó. Muitas pessoas vinham até Jesus. Jesus não conseguia se esconder. Ele era um verdadeiro imã humano. Todos queriam vê-lo, tocar suas vestes, ouvir suas palavras e ver os sinais maravilhosos que o Filho de Deus realizava com naturalidade. Diferentemente do homem rico, Bartimeu era mendigo e vivia de esmolas. E talvez esse é o motivo pelo qual ele está à beira do caminho, porque os peregrinos que iam até Jerusalém tinham que passar naquele local. Então era uma posição privilegiada. E as pessoas que iam para Jerusalém já iam com um coração mais quebrantado. Então, quando o mendigo pedia esmola, essa pessoa já dava a esmola, ajudava aquele mendigo. Naquela época, o governo não era como o governo brasileiro, que é uma mãe, né? Então, naquela época era cada um por si, Deus por todos. Ele estava sentado à beira do caminho. Mas estar sentado à beira do caminho não significa apenas que ele estava num local privilegiado, mas mostra para ele, para nós, aliás, a real situação de Bartimeu em relação a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nós vamos ver em João que Jesus Cristo é o caminho que nos leva até Deus. E Bartimeu está à beira do caminho, ele não está no caminho. Bartimeu está fora do caminho. No primeiro século da era cristã, as pessoas eram identificadas pelo local de nascimento. Por exemplo, Jesus é chamado por Bartimeu de Jesus de Nazaré. Outras pessoas recebiam o nome do pai, mas
diferentemente de hoje, que as pessoas recebem um júnior no final, ou filho, ou neto, naquele tempo era bar de tal pessoa, bar do Teodoro, aí seria bar Teodoro, bar Fernando, bar Luiz, né? E é por isso que Marcos registra que o cego era filho de um homem chamado Timeu. E aqui nós temos o único milagre do Evangelho de Marcos em que o indivíduo que vai ser curado, ele é chamado pelo nome. Nem todo ser humano, meus irmãos, nasce como Bartimeu. Todos nós aqui nesse auditório, nós temos os olhos, alguns funcionam melhor que os outros, é verdade. Mas nós conseguimos ver as coisas materiais, nós conseguimos ver outras pessoas, nós conseguimos admirar a criação feita por Deus. Mas por causa de Adão e do pecado de Adão, todos nós nascemos espiritualmente mortos. É por causa do pecado de Adão que nós nascemos à beira do caminho, alienados de Deus, inimigos do Criador e afastados do seu doce amor. E mesmo recebendo graça comum e podermos enxergar a beleza da criação, nós somos ingratos em relação ao Criador e ao doador da vida. Será que Bartimeu ficará à beira do caminho? O que ele fará quando ouvir que Jesus está passando por ali? Verso 47 diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, à beira do caminho nós temos o clamor e a confissão de um cego. Esse texto mostra para nós o encontro de Bartimeu com Jesus. O nome Jesus era muito comum naquele tempo. Muitas pessoas eram chamadas de Jesus. E é por isso que Bartimeu só começa a gritar quando ele descobre que quem está passando por ali é Jesus de Nazaré. O Jesus que foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, da Judéia, mas foi criado em Nazaré. A fama do Filho de Deus havia se espalhado por toda a terra de Israel, e os seus feitos maravilhosos eram proclamados por aqueles que testemunhavam as suas obras e ouviam as suas palavras. É interessante, meus irmãos, perceber que o homem rico, que nós vimos alguns domingos atrás, ele tinha os 2 olhos perfeitos, mas ele não enxergou quem estava diante dele. Para aquele homem rico, era apenas um mestre que estava diante dele. Mas Bartimeu, o mendigo cego, teve seus ouvidos abertos por obra de Deus e pôde reconhecer que era o filho de Davi que estava passando por ali. Quando isso acontece, um grito e uma confissão sai do fundo de sua alma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na época em que Jesus nasceu, da Virgem Maria, muitas pessoas piedosas em Israel ansiavam pela chegada do Messias, aquele prometido por Deus nas Escrituras Sagradas, o descendente de Davi, aquele que daria continuidade ao trono de Davi. Então as pessoas aguardavam ansiosas. E Bartimeu conhecia a fama de Jesus de Nazaré. E ele tinha ouvido sobre as profecias a respeito da vinda do Messias, o descendente de Davi. E agora ele percebe que Jesus de Nazaré não é apenas um milagreiro, não é apenas um curandeiro, não é apenas um mestre, um professor. Jesus de Nazaré é o filho de Davi, o prometido por Deus. É ele quem está passando. E então ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, abra comigo o texto de Isaías, capítulo 9, verso 1 e diante. Capítulo 9, verso 1. Achou?
Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, meus irmãos. Aleluia. Apesar de cego, Bartimeu sabe que com a chegada do filho de Davi não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Com a chegada do filho de Davi, Bartimeu sabe que apesar de caminhar em trevas e na sombra da morte verá a luz. O cego clama porque deseja que o filho de Davi destrua o jugo que o oprime, a canga que está em seus ombros e a vara da cegueira que o atormenta. Não é tempo de batalha, mas de alegria, pensou Bartimeu. O menino prometido nasceu, cresceu e agora está diante dele. O governo está sobre os ombros de Jesus, o filho de Davi. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso, ele tem a mesma substância do Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. E agora o filho de Davi está diante de Bartimeu, o cego, porque Deus não abandonou as suas promessas, nem desistiu do seu plano redentor. Aleluia. O profeta Isaías vai dizer a seguinte palavra: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Diante de tantas promessas que Deus havia feito, Bartimeu reconheceu Jesus como sendo filho de Davi. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus é chamado de filho de Davi, aquele que estenderia o seu domínio e traria paz sem fim, reinaria com justiça e retidão para sempre. Se você olhar a genealogia de Jesus, tanto a sua genealogia de José, o seu pai adotivo, quanto a genealogia de Maria, aquela que deu à luz ao Filho de Deus, nós percebemos que em ambas as genealogias Jesus é descendente de Davi. E nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos a seguinte palavra: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos ou a Timóteo, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos Jesus sendo chamado e se identificando como filho de Davi. E aqui em Marcos, quando nós vemos essa repetição, filho de Davi, o autor desse evangelho está carimbando que Jesus é o filho de Davi. Nós estamos diante do descendente de Davi, daquele que Deus havia prometido. E quando nós percebemos, olhamos o clamor que Bartimeu faz, esse clamor revela uma humildade diante do rei. Bartimeu não está apenas diante de um mestre, diante de um professor, diante de um revolucionário, não, ele sabe que está diante do Filho de Deus, o Filho de Davi. E é por isso que ele pede misericórdia.
Ele conhecia os salmos, meus irmãos. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós percebemos que na maioria, ou uma boa parte dos salmos, há a palavra misericórdia. O salmista que está orando ou cantando, ele pede misericórdia, ele se dirige a Deus com pedido de misericórdia. Ouve minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia, Senhor, cura-me. Misericórdia, Senhor, pois clamo sem cessar. Apesar do seu clamor e da sua confissão, muita gente mandava Bartimeu ficar quieto. Provavelmente os 12, os demais seguidores que estavam com Jesus, mandavam ele se calar. Marcos não diz quem o repreendia. Eu creio que todos eles talvez estivessem preocupados em não deixar Jesus ser incomodado com um mendigo cego. Isso não importa para nós o porquê eles repreenderam, quem o repreendeu. O que importa é que quanto mais eles mandavam Bartimeu se calar, mais alta era a voz de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desanimou. Meus irmãos, o que acontece quando alguém clama a Jesus? Será que Jesus vai ter tempo e gastar energia com um cego que além de cego é mendigo e que nem é seguidor de Jesus? Será que vale a pena Jesus gastar tempo com alguém que não pode lhe dar nada em troca? Veja no verso 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Meus irmãos, Jesus parou tudo o que ele estava fazendo. E ele manda chamar Bartimeu. O cego sem valor para a sociedade de seu tempo é chamado à presença do filho de Davi, ao caminho que nos leva a Deus. Não sabemos quem o chamou. Veja que interessante, Marcos não se preocupa em dar detalhes que talvez a gente fique curiosos. Isso não importa. Quem chamou o cego não importa. Porque a proclamação do Evangelho é mais importante. E é mais importante que Cristo seja conhecido, admirado, reverenciado. E não aqueles que o anunciam. Não é o nosso nome que precisa ser famoso e conhecido, mas o nome de Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus. E veja que interessante, ao ouvir Jesus chamando ele, Bartimeu lança sua capa, dá um pulo, fica de pé e corre até Jesus. Bartimeu larga tudo o que estava fazendo, tudo o que possuía, para responder ao chamado do Salvador. Porque o rei não pode esperar. É necessário pressa, precisamos correr. E nós vemos isso felicidade. Imagina a felicidade de Bartimeu ser convocado à presença do rei, do grande rei. A esperança dele é renovada. Ele não está com medo de ficar cara a cara diante do rei. E a atitude desse cego é muito parecida, é a mesma do que nós vemos lá no comecinho desse evangelho, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, que largaram tudo o que estavam fazendo e foram até Jesus. Bartimeu não tem nada a perder, tudo a ganhar. A capa? Quem se importa com a capa? Aquele que é capaz de suprir tudo o que for necessário para a jornada é quem está chamando ele. O homem rico, quando convidado a dar todos os seus bens aos pobres e seguir Jesus, preferiu as riquezas deste mundo quebrado. Deu as costas ao Rei dos Reis. Mas Bartimeu escolheu a melhor parte. E ele corre, talvez com dificuldades, ele era cego, não sabemos se ele era completamente cego ou se ele conseguia enxergar clarões. Talvez ele vai tropeçando nas pedras, caindo no chão. Marcos não conta que distância que Jesus estava dele, mas ele foi com alegria, devoção e esperança no coração, porque o rei não pode esperar. O que será que Jesus quer comigo? Pensou Bartimeu. Ele é o rei, o filho de Davi, eu sou apenas um pecador cego, miserável. Talvez ele deva ter refletido quando se dirigia a Jesus. Verso 51. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou.
e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui nós temos a conversa mais importante da vida de Bartimeu. A conversa com o Filho de Deus, com o Filho de Davi. E essa pergunta, o que você quer que eu lhe faça, não é uma pergunta nova, não é a primeira vez que Jesus faz essa pergunta. Você lembra quando foi a última vez que Jesus fez? Com Tiago e João, lá no verso 36. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Meus irmãos, quando eu me lembro de todos os pedidos idiotas que eu já fiz a Deus, eu fico com vergonha. Porque talvez você nunca fez um pedido besta para o Senhor, mas eu já fiz. Eu já fiz pedidos que só até Deus duvida. Por muitas vezes os nossos pedidos são mais parecidos com os pedidos de Tiago e João do que com o pedido de Bartimeu. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, eu tenho aprendido com Bartimeu, com Paulo, a pedir corretamente. Bartimeu, ao responder Jesus, pede o que ele mais desejava: eu quero ver. Alguém pode pensar assim: poxa, mas ele era cego, não é óbvio que ele quer ver? Talvez para nós. Mas Jesus queria ouvir dele: o que você quer que eu faça? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos algumas profecias sobre o Messias. Nos Salmos, a profecia diz assim que o Senhor dá vista aos cegos. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Em Isaías também a palavra diz que então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Abrir os olhos dos cegos é uma das coisas que Jesus faz, é parte da sua missão. E nós vimos anteriormente que a cegueira ela não está limitada a uma condição física apenas, mas espiritual. Porque de nada adiantava Bartimeu ter os olhos restaurados se ele não pudesse enxergar que quem estava diante dele é o caminho que nos leva até o Pai. De nada adiantava ter olhos abertos e continuar à beira do caminho. A cura que Jesus realiza em Bartimeu não é uma cura física apenas, mas é uma cura espiritual. A palavra curou, ela é a mesma palavra para salvou. Ele foi salvo, ele não foi apenas curado, ele foi salvo. E com apenas uma ordem, Jesus cura a cegueira física e espiritual de Bartimeu. Vá! Uma cura e salvação é alcançada pela fé. Mas não é a fé de Bartimeu apenas. Não foi apenas uma fé que brotou do coração dele sem nada a influenciá-lo. É uma fé que foi dada por Deus a ele, alimentada pela palavra de Deus, aquilo que ele tinha ouvido falar sobre Jesus, alimentou sua fé em Jesus. E é em Jesus que Bartimeu colocou a sua esperança. E agora ele pode sair da beira do caminho e seguir viagem com Jesus. Agora ele sai da beira do caminho e começa a seguir Jesus. E assim como acontece nas outras curas, este milagre ele é comprovado também. A prova de que aquele homem foi curado é que a partir daquele momento ele começa a seguir Jesus no caminho. E essas duas palavras, seguir e caminho, são usadas ao longo deste evangelho para ensinar a gente sobre discipulado. O discipulado em o ato de nós seguirmos a Jesus no caminho. Aquele que estava à beira do caminho, onde Satanás pode tirar as sementes do evangelho, passa então a andar no caminho, frutificando agora as sementes do evangelho em sua vida. Um comentarista vai dizer que a combinação de crer e seguir Jesus pelo caminho serve de conclusão para o ministério de Jesus e para o tema do discipulado até aqui. Como no caso do cego de Betsaida, essa cura simboliza o processo de se unir a Jesus no caminho de seguir Deus.
Ao curar Bartimeu, Jesus encarna o que o profeta Isaías falou. Jesus é a luz que brilha sobre aqueles que estão em trevas. E é dessa forma que Marcos nos prepara para o que está por vir. Quando Jesus finalmente entrar na cidade de Jerusalém, meus irmãos, o cenário está sendo preparado, está tudo montado para a entrada triunfal na cidade santa. A fé que não leva ao discipulado não é uma fé salvadora. Quem quer que seja que clame a Jesus tem que estar disposto a segui-lo, mesmo que essa estrada seja o caminho da cruz. O que devemos fazer então diante da revelação da identidade de Jesus e do modelo de discipulado apresentado por Bartimeu? Bom, vamos ver. Você já se perguntou como está a sua visão espiritual? Você já fez essa reflexão, esse ato de você parar o que você está fazendo e você e Deus perguntar: Senhor, como que está a minha visão? O que eu estou enxergando? Eu estou enxergando? Eu estou cego? Eu estou enxergando parcialmente, completamente? O que a nossa vida revela sobre o nosso relacionamento com Deus? Meus irmãos, eu tenho percebido que quanto mais perto de Deus eu chego, mais claro fica para mim os meus pecados. Quanto mais perto do Senhor nós chegamos, quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nítido fica a nossa falência espiritual. E a distância que nós estamos do Senhor é proporcional à clareza com que nós enxergamos nossa realidade espiritual. Os 12 estavam caminhando com Jesus e mesmo assim não o reconheceram como sendo o filho de Davi. A caminhada deles estava num estado de normalidade, já estava normal caminhar com Jesus. Pensa, 3 anos. 3 anos caminhando com a mesma pessoa, você já conhece os trejeitos, os cacuete, você já conhece as piadas, você já conhece as histórias, você já viu aqueles milagres repetidas vezes, as coisas ficam na normalidade. Eles não se impressionam com a cura de Bartimeu. Você não vê eles impressionados como Jesus curando um cego? Será que você também não está parcialmente cego em relação a Jesus? Será que eu não estou parcialmente cego em relação a Jesus? Frequentamos os cultos, nos tornamos membros de uma igreja e até nos comportamos aparentemente como um discípulo de Jesus perante os demais. Mas será que nós já aceitamos Jesus como o Rei em nossa vida? Será que Jesus é o Rei da sua vida? O Senhor da sua vida? Muitos querem o Jesus como Salvador e esquecem que Jesus não é apenas o Salvador, Jesus é Senhor sobre toda a criação e sobre a nossa vida. Os 12... Isso talvez porque nós estejamos acostumados com a fé evangélica. E quando nós estamos aqui de corpo presente, pelo menos, né? Porque às vezes tem os irmãos, às vezes a gente mesmo, né? Está no local, está só de corpo presente. A alma está longe, está passeando. Está lá em casa, no almoço. Será que eu desliguei o fogo? Né? Nossa, vai vir visita. Ainda existe tempo para nós nos arrependermos, meus irmãos. Se essa é a sua condição, ainda há tempo para você se arrepender. Clame a Jesus do fundo de sua alma. Peça por misericórdia, confesse a Jesus os seus pecados e reconheça o senhorio de Cristo sobre toda a criação e sobre sua vida. Peça cura para os seus olhos, peça um novo coração. A forma que nós vivemos, nos movemos e existirmos revela a nossa condição espiritual. Somos chamados, como vimos anteriormente, a imitar Jesus. Só que imitar não é o suficiente. Nós não conseguimos imitar Jesus longe de Jesus.
Nós não conseguimos imitar uma pessoa longe dela. É necessário uma união. É necessário entrelaçamento de mãos e de vidas, de coração. Precisamos viver em Cristo, meus irmãos, para orarmos regularmente, lermos continuamente sua palavra e principalmente nos submetermos a Ele, nos submetermos a Jesus. A oração, a leitura da palavra e a submissão a Jesus requer que nós estejamos unidos a Jesus. Nós não conseguimos viver uma vida cristã se nós não estivermos unidos de fato e de verdade a Jesus. Nós não conseguimos perdoar quem precisamos perdoar se não estivermos unidos a Jesus. Nós não conseguimos amar quem nós devemos amar se nós não estivermos unidos a Jesus. Nós não conseguimos deixar de lado os nossos desejos egoístas se nós não estivermos unidos a Jesus. Uma pessoa que não tem uma vida de oração, que não se importa em conhecer a Escritura e que não se submete a Cristo conforme revelado na Escritura, provavelmente não está unida a Jesus. Provavelmente não nasceu de novo. E se você talvez não esteja unido a Jesus e não nasceu de novo, você ainda está morto em seus delitos e seus pecados. Você ainda é um inimigo de Deus e você ainda está condenado à morte e ao sofrimento eterno. E se hoje você teve os seus olhos abertos para esta realidade, clame a Jesus por misericórdia. Clame ao Filho de Davi para que tenha compaixão de você. Seguir Jesus no caminho é a prova de que eu e você fomos curados da cegueira espiritual. Não do nosso jeito, não da forma que a gente quer, mas conforme Jesus estabelece em sua palavra. Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Quando estamos cegos, temos dificuldade, inclusive, para perceber as coisas como elas realmente são. Precisamos ser humildes, cultivarmos a humildade. Procure um irmão, uma irmã para conversar. Abra o seu coração. E se você ainda não é um crente, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se uniu a Ele no batismo, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá nessa manhã. Jesus está chamando você para segui-lo. A vida com Jesus é bem melhor. E se Jesus falou com você nessa manhã, responda como Bartimeu, largue tudo e venha seguir Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, que apesar das minhas limitações, a Tua palavra possa frutificar no coração de cada um de nós. Senhor, se há, Senhor, entre nós alguém de nós que ainda está cego, Senhor, que não consegue enxergar, que o Senhor possa abrir nossos olhos. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração. Queremos ver Jesus, queremos ver o Filho de Davi. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha compaixão de nós. Por amor do Teu nome, transforma-nos, ó Deus. Recria em nós a Tua imagem, Senhor. Que a luz de Cristo possa brilhar em cima de nós, para que venhamos a sair das trevas e estar com Jesus unidos a Ele, não apenas de boca, mas de coração. Faça isso, Senhor, para o louvor da Sua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, a seguirmos a Ti, assim como Bartimeu, que mesmo sendo mendigo, encontrou em Jesus tudo o que precisava. Assim oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.